Omraão Mikael Aivanhov. Ao vivo com Jean-Luc Ayon. 29 de janeiro de 2023. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em vê-los novamente. E alguns de vocês começavam a ficar impacientes, mas se lembram quando estive aqui pela última vez, eu disse que viria quando estivéssemos quase certos do que chamei de evento no horizonte. Em primeiro lugar, antes de começar, deixe-me apresentar-me e dar-lhes todo o meu amor e toda a minha humanidade e toda a nossa ressonância de ágape. Portanto, claro, hoje o que tenho a dizer a vocês, eu diria que vocês não precisam de mim. Tudo o que você tem que fazer é ligar seu rádio, televisão ou o que você chama de redes sociais para perceber que não há mais muita coisa que pareça coerente. E eu diria que, para muitos de vocês, é também a mesma coisa dentro de vocês. Eu diria que a pressão, desta vez, do que chamávamos na época de radiação ultravioleta, é agora extremamente intensa na Terra, não apenas do cosmos, mas também, é claro, debaixo de seus pés, do núcleo cristalino de Sírius e da vibração que vocês recebem através de seus pés. Portanto, é claro, não vou traçar, mais uma vez, um panorama do que pode acontecer em vocês. É extremamente variado e extremamente diferente para cada um, e nós temos, se me permitem dizer, sem detalhá-los, dois extremos. Você vai entender imediatamente. Você tem irmãos e irmãs encarnados que estão, eu diria, em uma fase de total desinteresse no mundo, que é realmente vista como uma fraude, como disse Bedi, e como um sonho, ou seja, que não é verdade. E estas pessoas estão passando por este período, por enquanto, num sentimento de não estar mais lá em nenhum lugar, enquanto ainda estão neste tipo de certeza interior do silêncio, até mesmo da ressonância de ágape. E então, há outros entre vocês que se encontram eliminando um certo número de coisas, se é através do corpo, se é através de sonhos, se é através de alterações no sono, se é através de percepções vibratórias que são realmente muito fortes no nível desta radiação ultravioleta que, lembro-lhes, são ensinamentos muito antigos que não fazem mais sentido hoje em dia, mas é bom, às vezes, ter alguns pontos de referência. É por isso que estou falando com vocês sobre história, porque quero falar um pouco antes de falar sobre este evento no horizonte. O que quero dizer com isto é que a radiação ultravioleta, que era extremamente importante ao mesmo tempo que a radiação do Espírito Santo de Sírius, por muitas décadas, já era 1984 no início, seguia fases de expansão, fases de revelação. Há 10 anos, há pouco mais de 10 anos, eu diria há 12 anos, o que Cyril Aurobindo chamou de a primeira linha-ley fusão dos éteres linhas-ley, ocorrida em dezembro de 2010. E isso aconteceu novamente há alguns dias. Esta fusão dos éteres anuncia o encontro do céu e da terra, mas também o encontro total, que é algo às vezes violento, que é o encontro dentro de vocês mesmos, entre o que vocês são na verdade e o que ainda acreditam ser, ou seja, um personagem com uma memória, com comportamentos, com identificações falsas mesmo se você for liberado, entre aspas. Mesmo se você tiver vivido as coroas ascensionais, mesmo se você tiver vivido a onda da vida, mesmo se você tiver tido acesso, eu diria, a todas as experiências interdimensionais. Hoje, alguns de vocês se veem confrontados com cristalizações. Mas estas cristalizações, quer estejam na cabeça a nível psicológico, quer estejam no corpo, são, em última análise, apenas uma forma de resolução. E qual é a resolução que a inteligência da luz, nestes precisos momentos em que o evento no horizonte está entre nós, como lhes mostrarei mais tarde, e como sabem para a maioria de vocês, com a estrela anunciando a estrela, vocês tiveram várias estrelas que passaram e anunciaram a estrela. Não lhes darei novamente os nomes desses cometas sobre os quais vocês conversaram, sobre os quais tínhamos falado, que foram cada vez a maneira do arcanjo da reversão como reversões sucessivas que vocês experimentaram no período anterior, para aqueles que viveram as vibrações desde os anos 2010. O que está acontecendo em vocês é uma resolução, ou seja, a única compreensão possível do que está acontecendo com vocês não está em uma explicação fisiológica ou médica ou mesmo uma explicação de memória. Mas, simplesmente, a solução está na aceitação. Se hoje, vocês não estão neste espaço de silêncio e se percebem, sem nenhum julgamento, sintomas, anomalias, seja raiva, tristeza, um sentimento de fato comum a muitos de vocês que está linhas-lei farto deste pesadelo linhas-lei, mas tudo isto participa, como já expliquei, em repugnar vocês de uma forma definitiva da atração ou do próprio fato de serem identificados com a consciência e com uma forma. Portanto, agradeça mais uma vez e aceite. Qualquer que seja o evento pelo qual você esteja passando, a aceitação se tornará, como já dissemos, a única solução possível. A mentira cósmica da qual Bernard de Montreal falou há alguns anos no verão é revelada um pouco mais a cada dia. Mas esta mentira cósmica não diz respeito apenas às circunstâncias cósmicas da criação, mas também remete cada um de vocês a crenças errôneas, a visões errôneas, que têm sido mascaradas pela atração. Portanto, quer você o chame de ego, quer você o chame de história,
quer você o chame de apego inconsiderado e considerável à consciência, naquele ponto, você vê que, mesmo que naturalmente você tenha que curar, mas que a verdadeira solução está apenas dentro de você. Isto quer dizer que você deve aceitar, de forma prática agora, que tudo o que você vê fora de você, mesmo o mais prejudicial e até mesmo, de acordo com seu ponto de vista, como mais negativo, é apenas um pretexto e uma oportunidade para se libertar dos apegos finais. Isto é o que a estrela que anuncia a estrela visível, como dissemos, por todos neste planeta, em um dado momento ou num outro, de cor azul e verde que sinaliza, como sempre lhes explicamos desde o tempo do antropomorfismo espiritual, ou seja, desde o tempo de Outras Dimensions AD, quando lhe dissemos que o arcanjo Miguel era representado de forma visível pela luz azul dos cometas. Os corpos cometários são a expressão e a comunicação do que chamamos de arcanjo Miguel. Naturalmente, o que é chamado na tradição de Catina Azul dos Hopi da América do Norte, creio eu, dos índios Hopi, e segue de muito perto um evento muito mais importante que traz a êxtase, e vocês sabem disso há muitos anos, para aqueles que nos têm escutado, ou seja, a aparência visível para todos do grande destruidor que tínhamos chamado de Hercobulus, Nibiru ou Hercolubus ou outros nomes que ainda existem na tradição. E, por exemplo, na tradição islâmica, na tradição árabe-muçulmana, chama-se Tariq e a descrição de Tariq foi dada nas escrituras chamadas Corão, de uma forma extremamente precisa. Mais perto de nós, você tem astrofísicos que também estão interessados, é claro, em Nibiru. Não vamos voltar atrás na história. Mas o cometa que é a estrela que anuncia a estrela, desta vez em sua totalidade, também tem outra cor que o azul, e que é a cor verde. E esta cor verde é a prerrogativa do equilíbrio, mas também daquela que é o arcanjo do retorno. E este arcanjo da reversão, seja qual for o nome, é uma função energética e vibratória que, como vocês entenderam, corresponde ao inelutável basculamento, como já há muito tempo lhes havíamos anunciado, dos polos físicos e magnéticos da Terra, traduzido pelas visões de São João, desta vez, de forma literal no Apocalipse, mas que vocês também encontram nas grandes profecias. Agora se você olhar para o que está acontecendo na Terra, e aqui vou falar mais especificamente sobre a Europa, o que está acontecendo nada mais é que as profecias que foram dadas pelos grandes místicos dos séculos passados. Mas também, lembro-lhes, por Orionis ou se preferirem meu mestre Bensadionov da época, que falou deste fogo que iria purificar. E eu gostaria de parar neste evento porque você tem muitos irmãos e irmãs que ainda sonham e se projetam neste pós-evento, ou seja, um mundo novo, uma nova forma e uma nova vida, e tudo o que você possa imaginar como um devaneio. Mas também lhe dissemos que uma vez que o evento no horizonte fosse o mais próximo da Terra e a influência de Miguel, em conjunto com a de Uriel, colocaria em movimento os eventos, e estes eventos serão precipitados. Todos vocês já experimentaram durante estes últimos tempos, quer estejam em uma espécie de desaceleração interna ou exacerbação externa, todos notaram a amplitude cada vez mais excessiva que esta mórbida cena teatral está tomando. Você o vê todos os dias, quer você goste ou não. Você o vê entre os irmãos e irmãs humanos, mas também entre os portais orgânicos onde há realmente, algo que não gira em torno de nada, para não dizer mais nada. É realmente, como eu disse durante minha última intervenção há quase 3 meses, se eu contar corretamente, foi em meados de novembro, eu acho, 2 meses e meio, que você está entrando na mais total incompreensão dos comportamentos humanos, dos comportamentos sociais, dos comportamentos do planeta, dos comportamentos do céu. Mesmo que esteja olhando apenas com uma bússola onde está o norte, porque o fenômeno da mudança do polo está em sua fase final, e a sociedade humana está em sua fase final. Portanto, é claro, todos vocês têm irmãos e irmãs humanos ao seu redor que querem continuar sua vida anterior a todo custo, mas a vida de antes não pode mais existir, e cada vez mais de vocês, mesmo rejeitando-o, estão começando a assimilá-lo. Não há nenhuma saída, em nenhum momento. E que a única saída é serem vocês mesmos no aqui e agora, no silêncio, e acima de tudo na aceitação. Se você é honesto, se é sincero com estes 4 elementos que acabo de lhe dar, então, você vive ou viverá muito rapidamente a verdade e o real. E nesse momento, você terá esse tipo de desprendimento dos eventos que ocorrem. Este desprendimento não é uma ressonância de ágape, é o grande silêncio. É o momento em que você aceitou. Linhas lei pai linhas lei. Como costumavam dizer na palavra escrita, linhas lei seja feita a tua vontade e não a minha linhas lei. O que há anos chamamos de sacrifício, ressurreição, crucificação, hoje atingiu sua intensidade mais intensa e tudo o que lhes digo será uma precipitação de eventos assim que o arcanjo Uriel, em sua vibração, e o arcanjo Miguel, no sentido histórico, vierem a varrer, como já acontece há alguns dias, e muitos de vocês já o sentiram nesta terra, sem poder explicá-lo necessariamente. É um período de resolução. É um período que ainda pode ser muito angustiante para alguns, mas cuja finalidade, e eu repito hoje novamente, é um grande riso cósmico. Porque,
Como Bedi lhe disse, isso não existe. Mesmo o sofrimento, mesmo a dor que você sente, não está relacionado a você. Você é aquele que observa o sofrimento. E o processo de aceitação e, portanto, de resiliência, hoje em dia, é cada vez mais acessível precisamente por causa das circunstâncias deste mundo. Não há mais nenhum ponto de referência. A guerra anunciada pelas profecias acontecerá e você sabe muito bem que é um marcador dado por cabeça de Caboche, a Jean-Luc, mas também por Abba, que quando os eventos se precipitarem entre a estrela que anuncia a estrela, e a estrela cujo período não pode ser determinado, dependerá da aceitação. Desta vez, não de você como um humano divino, mas também da egrégora coletiva de aceitação ou recusa. E a aceitação do inevitável, quaisquer que sejam os sonhos posteriores ou os medos presentes, está começando a atingir um número suficientemente grande para desencadear a sequência final dos eventos da cena do teatro, que eu lembro que é uma guerra mundial extremamente breve e intensa, mas que não excederá 7 dias. Em seguida, para aqueles que vivem na Europa e especialmente na França, eu já o havia anunciado desde as primeiras intervenções, que isso aconteceria em uma noite muito fria. E eu havia despertado sua impaciência dizendo-lhe que uma noite de grande frio poderia muito bem acontecer no meio do verão. Eu também disse, mas isto é muito antigo, mas hoje é também um ponto de referência para a Europa, que isto acontecerá numa quinta-feira. Ninguém sabe qual quinta-feira. Mas o evento é perfeitamente visível pelos médiuns, sejam eles quem forem. Mas ninguém sabe a data. Mas a sequência é exatamente esta, em caos social total, a descoberta e o anúncio da prisão do espírito, não apenas da alma, pelos chamados répteis. Tudo isso será revelado e desempacotado para você ao mesmo tempo em que os distúrbios geofísicos, ao mesmo tempo em que os tsunamis, ao mesmo tempo em que os distúrbios sociais e ao mesmo tempo em que a guerra. Mas este choque e pavor que todos vocês experimentarão é a resolução final que lhes permitirá, através deste corpo e dependendo de quanto tempo ele durar, que é pelo menos uma semana entre o azul e o vermelho, mas que pode ser distribuída ao longo de algumas semanas. E hoje, não é uma questão, como alguns mencionaram de maneira agradável, é claro, da cenoura e do bastão. É uma questão de a cenoura não estar mais na sua frente. A cenoura está no seu rosto. Isto significa que você terá que enfrentá-lo, que você terá que enfrentá-lo para poder ultrapassá-lo, ou seja, aceitar ver claramente, mesmo as coisas que lhe parecem as mais terríveis. E você sabe que existem algumas. E aquilo que você poderia julgar ainda ontem como sendo os fantoches, os malvados ou seu inimigo, aquele que está na sua frente, marido, esposa, amigo ou pessoa com quem não se encaixa mais de uma forma ou de outra, bem, também é Linhasley você Linhasley. E isto é o que você escreveu para acordá-lo do pesadelo de acreditar que você está separado do outro ou dos arcontes. Vocês são todas essas coisas ao mesmo tempo e nós somos todos, individual e coletivamente, tanto Cristo como o diabo, quer queiramos quer não. E quando você desce às profundezas, porque não tem outra escolha a não ser deixar ser o que é, temos lhe dito há anos, deixar ser o que é, não é uma renúncia, é um entendimento. Quando você deixa ser o que está dentro do momento presente, você não luta mais. Você se coloca, como dissemos, no observador. E naquele momento, você descobre que não é você quem vive tal e tal coisa, mas quem observa tal e tal coisa. Mas tudo isso ainda é um conceito. Tive momentos de referência à estrela porque o evento no horizonte é agora mais do que uma certeza. E lembro-lhes que dentro de alguns dias, vocês entrarão no mês de fevereiro, e é um mês que verá as coisas mudarem radicalmente em sua maneira de pensar, em sua maneira de viver as interações com o mundo, sejam elas quais forem, a maneira como vocês se administrarão na aceitação de vocês mesmos, isto é, de quem vocês são na verdade além da forma, além da consciência, qualquer que seja o choque, qualquer que seja o evento, em seu corpo, em sua família, em sua cidade, em seu país. Isto é o que você precisava. Não há erro no que está acontecendo. É de tal sincronicidade, é tão óbvio que, mesmo que você esteja em total confusão hoje, o simples fato de aceitar o que você não pode mudar é resoluto e lhe mostra e lhe dá a certeza de quem você é. Não há necessidade de visão. Não há necessidade de estar em nenhum lugar a não ser aqui e agora. Você só tem que estar presente. Você só tem que deixar ser o que é. Acho que há um problema. Estou oscilando. Há algum problema? Eu ouvi um barulho. Então vou começar de novo. Alguém responde que é um gato, e há uma curta interrupção. Desculpe, tivemos uma breve interrupção inoportuna. Portanto, estivemos neste evento no horizonte, mas não apenas no horizonte, vocês o entenderam, por alguns dias, dentro de vocês. E estou certo de que qualquer que seja seu estado, se você está dormindo, se são sonhadores, se são liberados, se são humanos, se são portais orgânicos, se são alguma coisa hoje que você acredita, estou certo de que durante estes últimos dias, os eventos de sua vida, em seu ser interior, desencadearam algo. Há um Linhasley antes Linhasley e um Linhasley depois Linhasley, mesmo que você ainda não o entenda,
você o entenderá muito, muito rapidamente nos próximos dias. Então, é claro, as circunstâncias da cena teatral não serão mais apenas anormais ou bizarras, como se houvesse, como dizem, linhas-lei insetos na matriz linhas-lei. Mas é mais como se você fosse ficar atordoado. Você vai ficar atordoado. Não é nem negativo nem positivo. É como se não houvesse, de fato, uma êxtase, que será anunciada a vocês. Como sabem, falamos longamente sobre isso, mas a estrela que anuncia a estrela, o arcanjo Uriel e Miguel, em sua ação conjunta, desencadearam isto, uma espécie de reversão como vocês já experimentaram por muitos anos, para aqueles que conhecem a história. No nível do chakra laríngeo, que é o lugar da reversão e onde alguns de vocês já experimentaram inúmeras reversões. Mas agora eu diria que este é o grande basculamento e a grande reversão. Não há nada que você possa fazer, exceto ser você mesmo e ser lúcido. Essa é a solução. Todo o resto é apenas sofrimento. E lembro que você não tem nada a preparar, que não tem nada a prever, porque você está onde está, e quando isso acontecer você estará exatamente onde escreveu, o que leva alguns irmãos e irmãs hoje, em níveis extremamente importantes em número, a ter mutações e transformações, seja de interior, ou de lugar, ou de relacionamento, que estão evoluindo. Eu lhe teria dito há alguns anos, as últimas resoluções kármicas. Eu lhe diria que são simplesmente as últimas seguranças ou as últimas ilusões, se assim se pode dizer, da crença na realidade deste mundo, de sua forma, de seu físico, de sua alma, de seu espírito, mas também de todas as chamadas noções espirituais. E você vai entender que, quando Bidi disse que a espiritualidade era uma fraude total, você terá um certo número de revelações em relação a isso. Estas revelações podem ser extremamente perturbadoras e nos dizem respeito tanto à Fraternidade Branca quanto à Confederação Intergaláctica e à Assembleia de Melquisedeques. Você finalmente compreenderá que nós, a quem você havia nomeado mestres, assim que houve a criação de um grupo, de uma egrégora, houve perversão em todos os níveis. É por isso que hoje falei novamente com vocês sobre o soberano integral. Para aqueles que ainda estão afiliados a grupos, com movimentos, apressem-se e resolvam isto. Você não deve ser subserviente a ninguém, muito menos a si mesmo. O poder absoluto é o amor. Enquanto você não tiver entendido isto, mesmo que você vibre todos os chakras, mesmo que a finalidade seja, felizmente, a mesma para todos, pois é uma ilusão, uma simulação, um sonho, um pesadelo, mas, mais uma vez, o cenário que você escreveu, deve ser atravessado. E você escreveu o melhor cenário possível, especialmente para aqueles de vocês que ainda têm influências astrais, mas também influências cósmicas, do que chamamos na época de linhagens estelares e origem estelar, porque participa, para aqueles que os vivem, da resolução do mito da criação. Tudo isso nunca existiu. É apenas passageiro e não lhe diz respeito de forma alguma. E é tudo isso, são essas equações urgentes que vocês terão, cada um de vocês, para resolver, para atravessar. E esta é a melhor preparação que você tem que fazer, ou seja, não ser impactado por nenhuma circunstância deste mundo, de seu corpo, de seus relacionamentos. É claro que isso não significa que todos esses problemas irão desaparecer, mas que você estará realmente no que chamamos este tipo de observador sublimado, que entende que ele não é nenhuma de suas ações, nenhum de seu passado, nenhuma de suas formas e nenhuma de suas interações. Porque naquele momento, no momento do evento, não mais no horizonte, mas na Terra, você tem a certeza, a partir de agora, de que vai passar por isso com uma grande alegria. Lembro-lhes que a grande alegria da verdade é depois da travessia. Você vem fazendo a travessia há muitos anos. Mas agora, você está no final da travessia e está levando, acima de tudo, ao resultado final de sua travessia. Não só desta vida, mas também das memórias, como dizer, dos vícios da forma, dos vícios da consciência, que não são verdadeiros. Portanto, todas as falsas identificações, todos os medos que ainda podem permanecer em estado residual, memorial, devem ser evacuados, seja por um pé, seja por uma orelha, seja por um botão, seja por uma doença, não importa. Naturalmente, a regra de cuidar de si mesmo ainda é válida. Mas olhe além da resolução, se ela é física, o que ela significa e, sobretudo, o que ela implica nos próximos dias. O sinal que foi dado na lua nova em janeiro, não só porque era lua nova, mas porque havia influências relacionadas ao centro galáctico, ao alinhamento com o centro galáctico que começava a liberar as últimas camadas isolantes do corpo de eternidade. Ou seja, não estamos mais nas camadas isolantes da Terra, que tínhamos denominado heliosfera, ionosfera, magnetosfera, mas estamos na camada mais íntima, a membrana mais fina, e a mais sólida apesar de tudo, o que o fez acreditar na consciência e o que o fez acreditar na forma. E esse tipo de radiação que vem debaixo de seus pés, do núcleo cristalino da Terra, mas também do cosmos, do centro galáctico, do alinhamento e das influências ultravioletas, como eu disse, e da radiação solar também, certo? Que ainda estão lhe batendo na cabeça.
Não se preocupe se você tiver dores de cabeça. Não se preocupe se existem patologias, mesmo fatais, que aparecem em sua cabeça, sejam pancadas, surdez súbita, perda da visão. Qualquer que seja a perda, isto é o que você escreveu para encontrar a paz que não depende de nenhum mundo, nenhuma forma e nenhuma consciência, como todos aqueles que a viveram durante estes anos de manifestações da ressonância ágape, e foram capazes de testemunhá-la e de vivê-la e de comunicá-la. O que é mais importante, nós o preparamos para o que está por vir é claro, que você não pode combater seus medos. Você não pode lutar contra o que está escrito, mas pode aceitá-lo. E cada evento em sua vida, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o evento, desde o mais dramático ao mais emocionante, só existe para este choque, este último abalo que é a última etapa do choque da humanidade. Portanto, o evento no horizonte é obviamente visível em seus céus. Eu o traduzi pela energia e pela função das energias micaelicas e das energias de Uriel, é a reversão, mas não é mais uma reversão simbólica no nível do chakra da garganta ou de suas energias. É a volta e o retorno ao que sempre foi, onde há apenas uma grande explosão de gargalhadas. Portanto, a sucessão de eventos que vocês conhecem, mas não tenho necessidade de anunciá-los a vocês, nem de fazer previsões, nem mesmo de fazer profecias de nada. Porque muitos notaram que vocês chegaram de fato ao período final do Apocalipse. Os momentos em que a consciência, que é o elemento mais importante da mentira cósmica, mas a própria mentira da consciência, a fraude como Bidi disse sobre a consciência lhe aparecerá e você verá emocionalmente que você estava lá muito antes, e que o que você realmente concretamente é não tem nada a ver com o que sua consciência e seu corpo e seu mundo, nosso mundo está passando. Lembre-se de que estes são elementos essenciais. Na medida em que você ficará chocado, eu diria que você pode parecer decepcionado ou entristecido por qualquer coisa, em seu corpo, em sua vida, em suas finanças, em seu marido, em seu filho, não é mais importante. É apenas o golpe de martelo do cinzelador que deve ajustar seu golpe no lugar onde está a falha, para que a última membrana do corpo do ser, esta membrana que não nomeamos, seja um véu sobre a ausência de consciência, e que fez acreditar na ilusão de tempo e dimensões de que éramos uma consciência. Portanto, quer chamemos isso de supraconsciência, ser de luz, etc., não muda nada, você estará além de nomes e conceitos. E o silêncio também será sua aceitação. Aceitação é silêncio, silêncio é aceitação e deste silêncio e desta aceitação fluem o que temos chamado, a fluidez da unidade, a libertação da ilusão cósmica e da ilusão da mentira da consciência. Isto é o que todos vocês estão passando à sua maneira, mas sabem que tudo isso tem que chegar a um ponto culminante. Sinto muito se para alguns pode parecer repetitivo, mas a todas as novas pessoas que nunca ouviram falar de estrelas, vibração, energia arcangélica em forma cometária, então fui obrigado a dar algum apoio em nível energético, simbólico e também memorial. Mas tudo o que está acontecendo é exatamente o que nós profetizamos. E isto é o que temos que passar. Enquanto meu mestre Ben Sadelnov na época o chamava de fogo cósmico, se você o chama de grande purificação, se você o chama de ascensão da Terra, eu quero chamar sua atenção para o fato de que você a chama do que você quiser, da maneira que você quiser, e a vive de uma maneira diferente, mas o resultado é sempre o mesmo, você se encontra a si mesmo. E se hoje parece que você está muito longe de se encontrar, é porque você nunca esteve tão perto. E para aqueles de vocês que experimentaram mentalmente todas as histórias e o processo vibratório que ensinamos durante anos, isso não importa, porque em algum momento, tudo isso aparecerá para vocês como conceitos. Seu corpo lhe aparecerá como um conceito, a consciência lhe aparecerá como um conceito, porque aquele que vive o grande silêncio, quaisquer que sejam os eventos externos ou internos de sua vida, você obviamente suspeita que ele não é mais vida de nenhuma forma, nem sua vida nem vida, ele se torna a verdade. E a verdade não precisa da vida. A verdade é o que você é, antes de todos os ciclos, e isso é o que você vai entender. E é um entendimento, lembro-lhes, que é um entendimento que está ligado à vivência. Não pode restar o menor conceito ou a mais leve interpretação. Isto é o que dissemos há alguns anos no Quebec Linhasley. Eu me lembro Linhasley. E quando você se lembra do que está além de toda recordação, toda memória, então você se descobre, então você muda para a verdade. Você se volta da ilusão do mundo para o real. E assim é com o planeta Terra. E assim é com todos os mundos da criação e todos os mundos de sonho, de uma extremidade das dimensões à outra, dos mais sinistros aos mais luminosos. É isso que eu vim dizer a vocês. Claro que agora, não tenho muito a acrescentar de mim mesmo que você não viu com seus próprios olhos ou, pelos anciãos, ouviu muitos anos atrás, não ouviu? Resta você simplesmente viver sua vida onde você está, resta você cuidar de seu corpo, de sua família, em suma, seu papel, sua função, chame-lhe uma missão se você quiser, mas você não é mais enganado. Você nunca mais será pego no menor sonho de criação, nunca mais será pego na ilusão do tempo e do espaço. É por isso que Bidi sempre disse que a criação surgiu, ela desaparece.
O que passa não é verdade, então é uma ilusão. O que você é não pode ser uma ilusão. E quando lhe dissemos que não havia ninguém, quando lhe disse, como hoje, que mesmo o pior dos vilões que estariam diante de você é somente você em outro tempo, outro espaço e outra dimensão. Como disse Cabeça de Caboche a Jean-Luc, é um jogo de vídeo, ou uma cena de teatro, como disse Bedi, mas vocês ainda eram espectadores. Mas o fato de você perceber que mesmo o palco de teatro e o espectador são uma ilusão, o que acontece como Bedi disse? Bem, o teatro nunca existiu. Como disse Bedi, em linhas lei a busca da verdade e a descoberta da verdade acabarão com seu mundo linhas lei. E todos os mundos, eu diria. Isso é exatamente o que está acontecendo. Ainda estou ciente de que muitos de vocês podem não concordar com a fraude da consciência, mas isso não é grave. Eles serão confrontados, enfrentarão seu próprio erro, que não é um julgamento, mas se retificarão com as circunstâncias do mundo. O evento no horizonte que está agora na Terra, e finalmente o evento final, o gargalo de todos os eventos sociais, geofísicos, cósmicos, telúricos e revelação dos planos dimensionais no momento da êxtase. Tudo isso está em andamento agora e muitos de vocês, entre os anciãos, perceberam que nossos dizeres e nossos cenários, seja a localização das estrelas, as funções das estrelas e até mesmo os eventos, eram a verdade e são a verdade. Havia simplesmente uma lacuna, e esta lacuna agora é educativa. Entenda bem, é uma defasagem temporal. Porque se as coisas tivessem realmente acontecido como pensávamos que aconteceriam, pelo menos até 2011, em 2012, paradoxalmente teria sido muito menos agradável. Isto quer dizer que agora você está tão próximo de seu verdadeiro ser, além do ser, que o choque da humanidade será absorvido por um tempo muito mais curto, mas, é claro, extremamente violento. Desta mesma violência, desta mesma incompreensão, deste mesmo sofrimento ou desta mesma alegria, virá o levantar do véu final. E você entrou nestas primeiras semanas deste ano de 2023 na revelação de tudo isso, uma revelação que já foi feita com um lapso de tempo, um tempo desejado que não é um erro, exceto para aqueles que estão pendurados no tempo, mas que tem sido uma preparação decidida desde o momento da criação conosco, os Melquisedeques, com as estrelas, com os arcanjos, com a confederação intergaláctica que é de fato a única e única consciência que se fragmentou ela mesma, se ligando ela mesma para brincar, e o pesadelo que estamos prestes a viver com vocês também da revelação da luz e do estabelecimento na luz só poderia acontecer desta maneira. O tempo se esticou, permitiu uma espécie de gradação ou se preferir subir a montanha o mais suavemente possível até perceber, ao chegar ao topo, que não há montanha, que não há mais supramente, que não há mais dimensões, que não há mais vibrações, porque tudo isso pertence ao sonho, porque tudo isso pertence ao que se manifesta de uma forma ou de outra. Compreender também em uma dimensão ou em outra dimensão. Tudo isso está sendo revelado, tudo isso está sendo revertido nesta última mudança que, naturalmente, será experimentada na Terra no momento da quebra das últimas travas que não são enérgicas, nem mesmo ligadas ao que chamei no momento as linhas de predação, as linhas lei, mas que estão exclusivamente ligadas à estrutura geofísica dos continentes onde há travas. E estas travas estão em processo de serem quebradas. E estas fechaduras cairão com mais facilidade como a Terra, pois a vida na Terra em suas diversas condições entrará em fevereiro e março em um caos que nunca foi experimentado em nenhuma civilização, nem em nenhuma dimensão. Claro que não vou falar sobre as coisas proibidas, o que a humanidade está passando, o que tem sido feito à humanidade nos últimos 2 anos, e isso remonta, é um plano que remonta a milhares de anos e não apenas a algumas décadas. Mas você pode imaginar que na escrita do roteiro, como sugeri, o evento mais dramático, o mais dramático que podemos pensar em sonhar ou experimentar, e ainda assim o que mais nos assusta, devia ser experimentado como uma apoteose da revelação. Como temos dito a vocês há anos, tudo terminará em uma grande gargalhada. Mas temos que passar, agora, neste ano de 2023, em fevereiro de 2023 e março de 2023, por coisas que são muito mais consideráveis do que qualquer coisa sobre a qual temos podido falar nos últimos 2 anos, em particular com Bedi, com Abba, e também a intervenção única de Bernard de Montreal, no verão de alguns anos atrás. Agora, o que eu gostaria que você se lembrasse de minha palestra não é o terremoto, o fim do mundo, o fim da consciência, é que cada evento que ocorre em você é significativo. Não é significativo em relação a uma memória, em relação a algo a ser resolvido, mas é significativo para a sua liberdade, o que quer que você ainda pense disso hoje. Não tenho muito mais a dizer e acho que muito em breve vocês terão a chance, se o tempo permitir em todos os sentidos da palavra, de ter Abba, Cabeça de Caboche a Jean-Luc, em uma manifestação de linhas lei Agapion Lina linhas lei e antes de tudo de silêncio. Não sei por que foi chamado de linhas lei Agapion Lina linhas lei já que se trata apenas de silêncio e de viver este grande silêncio simplesmente estando juntos em pequenos grupos. E isto prefigura o evento que chamamos de êxtase, as trombetas, o chamado de Maria,
e todos estes eventos de ruídos nos ouvidos e que correspondem, como vocês entenderam, ao basculamento dos polos físicos e magnéticos da Terra, o que também corresponderá ao basculamento de sua consciência em todos estes componentes, quer você já esteja em supraconsciência ou se está em inconsciência, não importa. Você vai inclinar-se para o que Bidi corretamente chamou de a consciência, ou seja, aquilo que é anterior à consciência. Portanto, o que eu vim lhe dizer, dependendo de qual lado do espelho você olha, você pode dizer que eu sou uma ave de mau presságio porque o que eu estou lhe dizendo é terrível, ou você está do outro lado do espelho, e você diz naquele momento, em linhas lei graça, linhas lei, finalmente agora. Sim, você pode dizer, é finalmente, agora, e é finalmente, aqui. Com estas palavras, vou deixá-los ao seu estado interior, ao seu silêncio, com muito amor e muita compreensão, mas lembrem-se de que estamos aqui. Além disso, nossas embarcações já cruzaram o limiar de manifestação em seus céus por muitos anos. Estamos todos aqui, e, em última análise, só existe você, por isso é muito fácil estar todos aqui. Tudo isso será resolvido mesmo que minhas palavras ainda pareçam tão surpreendentes ou inaceitáveis para vocês, ou pelo contrário evocar em vocês um arrebatamento no silêncio. Vocês só poderão notar, nos dias que estão aqui, nas semanas que estão aqui, esta intensificação, mas acima de tudo esta revelação final que mais e mais de vocês experimentarão. Mas todas as mudanças que estão ocorrendo no momento em suas percepções, em seus relacionamentos, em seus estilos de vida, as saídas de alguns, ou os encontros também, por que não? Mas estamos mais no momento da poda, se me permitem, onde esclarecemos o que precisa ser esclarecido, estão em processo de realização para muitos de vocês, quer tenham decidido fazê-lo ou não, porque está escrito. E quando eu digo que está escrito, é parte da aceitação. Porque quando você percebe que tudo o que está acontecendo, nós lhe dizemos, e num espaço de tempo que não era nosso, mesmo estando muito perto da Terra, o cenário é conhecido e como sempre lhe dissemos, apenas a aceleração ou apenas a desaceleração do cenário pode mudar, mas não o que está escrito. Aparentemente, a humanidade atravessou há alguns dias atrás globalmente, no nível não do inconsciente coletivo, mas da mais distante inconsciência, da consciência coletiva, atravessou um limiar, e este limiar está perfeitamente sincronizado com a estrela que anuncia a estrela em sua manifestação encarnada e não mais apenas vibratória nos chakras. Vocês estamos de fato na época do fim da ilusão do tempo, e nada hoje é como era antes, mas no final de fevereiro, se ainda estiverem aqui, poderão dizer que nada era como era antes de fevereiro. É uma aceleração da compreensão dos acontecimentos, do espetáculo final que se poderia dizer, que nunca foi experimentado, nem na história da Terra na destruição da Atlântida, Hiperboreia das civilizações que se seguiram, das raças que se sucederam, nem em qualquer criação, mesmo a mais elevada. A Terra, como já lhes dissemos antes, é a essência do sonho. O núcleo cristalino de Sírius, das mães geneticistas, tem trabalhado, tudo começou a partir da Terra. Você é o coração do mundo. Você é o coração da consciência e você é o coração do amor, aqui, quando você está encarnado neste corpo. Estamos ao seu redor, mas não temos mais um corpo, físico em todo caso. Vocês são os garantes da verdade, têm o selo da verdade e somente o ser humano encarnado é capaz disso. E as circunstâncias que estão sendo reunidas de acordo com o cenário definido e escrito, mas desta vez no nível do que poderia ser chamado de tempo, o tempo, mas também no nível espacial, os alinhamentos astronômicos, é agora. Vou terminar com estas palavras, não sei se terei a oportunidade de voltar, nem Bidi, nem Abba, porque, como dissemos, o tempo é para o silêncio, e aqueles que vivem o silêncio podem fazer com que você o viva. Não é uma transmissão de energia, não é uma transmissão de nada, nem mesmo uma ressonância, é simplesmente a evidência de que você é convidado a viver cada um em sua jornada de hoje, no momento atual, na idade que você tem, nas circunstâncias que você tem. Não julgue nada, apenas esteja presente, apenas esteja aqui e agora, no coração do seu coração, no meio do seu peito, todo o resto é supérfluo. Se você é sincero, então você o vive. E se você ainda não está experimentando, mais uma vez não tenha nenhuma animosidade em relação a si mesmo ou através de nada ou ninguém. É simplesmente que o timing para você ainda não está concluído. Mas eu lhes asseguro que há a mesma linha de chegada para todos e que só podemos cruzá-la ao mesmo tempo. Não há vencedor ou perdedor, há apenas o real. Não há vencedor, não há perdedor, não há bem, não há mal. Essa é a aparência de manifestação. Sempre lhes dissemos que agora é hora de vivê-lo plenamente e de compreendê-lo para vocês mesmos além de qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer memória, qualquer condição. Caros amigos, permitam-me hoje, agora, fazer o silêncio. Não sei se voltarei, não sei se não estaremos no êxtase deste tempo final, é por isso que esta data de aniversário de 29 de janeiro nos envia de volta a outro período de silêncio. Um período de silêncio anterior a este período de silêncio hoje,
que permitiu a você resolver, se me permite dizê-lo, as falsas espiritualidades luciferianas e satânicas, e a verdadeira espiritualidade que também é falsa, é claro, mas muito menos perigosa, e que permitiu a você atingir o aspecto vibratório do supramental. Lembre-se deste último conselho, linhas lei o que é o que é linhas lei o que você é o que você é linhas lei, todo o resto é totalmente supérfluo. Portanto, o que importa o que você se torna, o que importa a forma que você assume, o que importa se é este mundo ou outro mundo. Você simplesmente precisa passar este momento com a mais óbvia serenidade e paz. E lembre-se de que mesmo em dor e sofrimento de qualquer tipo, logo atrás dele, se você aceitar, há paz. Como já disse em muitas ocasiões, e repito uma última vez, tente não acreditar em mim. Eu nem preciso pedir que você acredite em Nibiru ou que acredite na mudança de polo. Estes não são grandes anúncios que estou fazendo. Qualquer um pode verificar com todas as informações disponíveis que isto está realmente acontecendo, neste momento. Portanto, deixe-me dar-lhes todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e desejo-lhes a maior das graças, ou seja, compreender e viver tudo o que acabo de dizer. A criação é uma aberração, um mito, certamente agradável, mas não é real. Você é o real através de todas as máscaras, todos os véus, todos os corpos em que você está vestido, até mesmo o corpo de eternidade. A última membrana está quebrada, os magnetos, que são as primeiras partículas exóticas de que falei há muitos anos que vêm do cosmos, começaram a efusar de uma forma extremamente importante do polo. Assim, para aqueles que estão interessados em astrofísica, em geofísica, é obviamente o basculamento dos polos, é obviamente a memória em algum lugar para alguns de vocês da criação e destruição da Lemúria, da Mu, da Hiperbórea, da Atlântida, que os envia de volta, como eu disse, a uma memória que não é uma memória deste mundo, ou pelo menos desta época, mas que é uma memória ligada àquilo que chamávamos na época, e eu lhes peço que não vão cavar as origens estelares e as linhagens estelares. Você tem que atravessar isso. De qualquer forma, eu nem preciso dizer linhas lei, você tem que é linhas lei porque não poderá fazer o contrário. Sabe, discutimos longamente um com o outro mesmo antes do casamento celestial, e durante o casamento celestial, e depois do casamento celestial, sobre liberdade e livre-arbítrio. Enquanto você acreditar que tem livre-arbítrio e que pode escolher, você não pode ser livre. A lei da graça é o irrevogável abandono da lei do karma, a lei da ação-reação. É penetrar em sua eternidade, em sua beatitude além de qualquer mundo e, hoje mais do que nunca com estas partículas exóticas que entram através dos polos, você tem uma facilidade que nunca existiu mesmo nas civilizações que nos precederam nesta terra, mesmo entre os gigantes, mesmo entre os nefilins, mesmo entre as primeiras encarnações das mães geneticistas nesta terra. Então, o que eu desejo a você? Bem, desejo-lhe umas férias felizes, não importa o que esteja passando e por onde quer que você esteja nesta terra. Você vai perceber o que você é, não se preocupe por aqueles de vocês que não parecem estar vivendo os processos vibratórios, já falamos sobre isso, mas mesmo eventos em sua vida que parecem estar indo na direção certa, você só pode ir na direção certa, a de se descobrir a si mesmo. É inescapável e não se pode fugir dela, ninguém pode escapar da verdade. Vamos, eu paro de falar, eu lhes dou todas as minhas bênçãos e todo o meu amor e talvez da próxima vez, esta seja a primeira vez que eu lhes digo isto. Dependerá de muitas coisas, não do evento no horizonte, mas dependerá se os meios de comunicação estão ou não disponíveis, o que não é nada óbvio, mas de outra forma vocês sabem que cada um de vocês pode entrar em contato consigo mesmo, e além disso não busquem contato comigo, com Bedi, com qualquer outra pessoa, ou com um arcanjo, mas deixem que o contato com vocês mesmos seja estabelecido. Vocês não precisam fazer nada, apenas estar lá. Eu lhes envio todo o meu amor, que a paz, a alegria, o amor e a verdade se manifestem em você e através de você. Até mais. Transcrição do áudio em Equipe Ágape. Tradução em Alberto César Freitas.